Me fala mais sobre o que você quer dizer com sacrifício. É o chicotinho? Então, eu penso assim que todo espiritualista ele tem uma consciência, né? Ele já tem um certo conhecimento da missão de vida dele. Por exemplo, essa maturidade espiritual é uma boa ideia. Esse indivíduo ele buscar renunciar talvez prazeres momentâneos ligados a vícios, ligados a algo, ligado a coisas negativas que irá prejudicar essa consciência. Mas não é porque isso está ligado àquela ideia religiosa do pecado, não tem nada a ver. Isso seria uma questão de maturidade para poder, para que essa consciência consiga evoluir de forma mais rápida, sem perda de tempo, entendeu? Porque o que acontece? Nós acabamos, né? Antes da gente vir para cá, da gente reencarnar, nós fazemos todo um planejamento lá no plano extrafísico. Então, a gente faz todo um planejamento com o nosso programador existencial, com os nossos mentores, e aí a gente chega aqui e a gente faz tudo o contrário do que a gente tinha combinado com eles lá, né? Então, na maioria das vezes, quase sempre acontece isso. Então, a gente acaba se apegando muito com a matéria, se apegando muito com as coisas transitórias, com as coisas perecíveis. Então, todos esses maus hábitos, todo esse comportamento negativo, isso vai nos prejudicar. Então, por isso que eu falo essa questão da gente fazer, de certa forma, esses sacrifícios, né? Mas com uma causa nobre, com uma causa positiva para a nossa evolução. Seria mais ou menos isso. Entendi. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pensando na evolução da consciência, tá? Esse processo que nós temos de aprendizagem não faz parte. Por exemplo, se uma pessoa é agressiva e essa agressividade ela não engole mosca, não é o positivo, mas faz parte do aprendizado dela na evolução. Agora, reprimir, sacrificar, renunciar os seus impulsos, eu tenho dúvidas, Denis, se isso realmente é positivo para a evolução da pessoa. Imagina a pessoa que tem uma dor, um sofrimento, um machucado. E ela resolve simplesmente ficar cuidando daquele machucado. Né? É o caso, fala assim, eu vou sacrificar porque eu vou ficar sentindo aquela dor, mas eu não vou mostrar ela. Em vez dela tratar aquela dor, aquele sofrimento para evoluir, ela fica sacrificando para não mostrar, para reprimir aquela dor. Em uma hora ou outra, aquilo vai explodir. Aí entra até uma frase lá do professor Clóvis, um professor que eu gosto muito lá da internet. Ele fala que as pessoas que pensam em sacrificar a sua vida real, por exemplo, o prazer de comer um pedaço de bife, tomar uma cerveja bem gostosa, ele fala assim, não vou fazer isso, eu vou sacrificar isso porque eu quero me purificar, eu vou só comer alface. Cara, uma pessoa que pensa desse jeito é uma pessoa que está se ferrando muito na vida física, nessa existência dele, porque está tão ruim a vida dele que ele pensa sempre que a próxima vida, sabe, vai ser melhor do que essa. Então, esse sacrifício da vida real para uma vida que pode vir a ser, não sei se é um caminho positivo para a nossa evolução. Me convença ao contrário, por favor. Então, primeiramente, a gente tem que entender, né, assim, né?
A nossa vida real, será que é essa física que nós estamos aqui, né? Ou é a nossa vida extrafísica, né? Então a gente tem que partir desse ponto, né? Todos nós somos espíritos imortais. Então a gente tem que entender, né? Que a gente está aqui de passagem, vivendo essa experiência, né? Para o nosso crescimento espiritual. Então, eu penso que essa questão do sacrifício seria mais assim, como um autocontrole, né? Seria uma disciplina necessária que nós temos que ter, que toda pessoa que quer evoluir, ela precisa dessa disciplina. Porque se a gente pensar, né? Se a gente se a gente começar a fazer tudo aquilo que nos dá prazer, imagina como que vai ficar a nossa vida, né? A nossa Prazerosa. vida, a gente vai, a gente vai viver assim, fazendo festa 24 horas e a gente vai passar dos limites, né? A gente vai sempre passar dos limites e aquilo ali, na nossa evolução, a gente vai ficar estacionado, né? Então, dependendo... Eu penso assim, ó, que provavelmente não, porque tudo satura, tudo enche o saco, sabe? Se uma pessoa tem uma vida prazerosa, nossa, tive uma vida de prazer. Na outra vida, ela tem uma vida de prazer. Nossa, na outra também. E na outra também. E na outra, ela vai cansar. Você assistiu aquele filme O Feitiço do Tempo? Não. É muito interessante, porque o cara, ele tinha, todo dia era o mesmo dia para ele, sabe? Todo dia era a mesma coisa, era o mesmo dia da marmota. Era uma festa nos Estados Unidos, que era o dia que eles comemoravam o dia da marmota. Aí ele acordava todo dia no mesmo dia. E aí tudo acontecia igualzinho ao dia anterior. Aí, como ele vai aprendendo, fala assim, ó, eu pisei num buraco hoje, amanhã eu não piso mais. Então, ali, nesses erros que ele ia cometendo, ele foi aprendendo a evoluindo com o erro. E aí ele falou assim, agora eu vou pegar todas as mulheres. Eu vou ter prazer, eu vou beber tudo, porque no outro dia ele sabia, ele falou assim, agora eu vou pegar aquela mulher ali. Aí ele chegava na mulher, num dia não dava certo. Aí na outra, ele chegava de uma forma diferente, até ele conseguir. Aí vai chegando um ponto que ele foi saturando. E no final das contas, ele deixou de atender os prazeres mundanos dele e começou a olhar em ajudar as pessoas que estavam necessitadas. Então, há um processo evolutivo, até mesmo na vida prazerosa. Entendeu? Então, assim, por isso que eu vejo, por isso eu estou te falando, né? Tudo é um processo evolutivo, tudo faz parte da nossa evolução. Eu penso assim que, por exemplo, é muito importante essa questão do lazer, né? Porque o lazer, ele está ligado à nossa qualidade de vida. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? Então, a gente fazer algo que, vamos supor, que prejudica a nossa saúde. Por exemplo, né? A pessoa é espiritualista, mas a pessoa tem o vício, às vezes é uma pessoa fumante, né? Que fuma muito diariamente. Então, aquilo é um prazer momentâneo que a pessoa tem, né? Ou seja, a pessoa se sente bem enquanto ela está fumando, mas e os prejuízos que aquilo está trazendo para ela, né? Na saúde dela e também, podemos dizer, espiritualmente, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz, né, tem uma consequência. Nós somos responsáveis pela nossa evolução e através do nosso livre-arbítrio. Perfeito. Perfeito, essa ideia é sua. Mas aí entra, eu estou sendo um advogado do diabo aqui, né? No caso. Vou pensar assim, né? Vai ter a consequência dela. Mas
Isso vai ser o aprendizado dela. Olha, fumar não é bacana. Na vida passada, deu câncer, morri mal, fiquei mal, fui para o extrafísico, poxa, fui considerado um suicida, passei, fiquei mal. Essa experiência vai fazer com que ela, na outra vida, ela tome outra atitude. Ela pode até cair, porque não aprendeu, não foi o suficiente. Mas, e por isso que eu vejo, sabe, os amparadores extrafísicos, né, eles não nos julgam, eles não nos condenam pelas nossas imaturidades. Nós somos muito imaturos. E conforme a gente está amadurecendo, a gente vai errando menos, né? Onde fica aquela posição que você falou, né? A gente vai ficando mais assertivo nas nossas ações, né? E, Sim, consequentemente, a gente vai alinhando com amparadores evolutivos. Mas tem um propósito, que é, quanto mais eu vou me melhorando, vou ficando menos doente, mais maduro, eu vou me direcionar a ajudar outras pessoas. Né? Então, é um processo. Né? Porque exatamente. há um processo. Eu vou parar de olhar para mim, né? Dos meus prazeres, das minhas necessidades, e vou começar a olhar para o outro, para ajudar o outro a sair das imaturidades dele. Né? Então, acho que tudo sabe, é tudo uma engrenagem, sabe? É um max mecanismo Nós assistencial. podemos, nós podemos trocar essa palavra sacrifício por mudança de comportamento, né? Ou mudança de hábitos. Então, essa mudança de comportamento, eu penso que ela deve acontecer de forma gradual, né? Não deve ser nada assim radical, extremo, né? Igual uma pessoa, por exemplo, que às vezes a pessoa tem o hábito de comer carne, né? De comer carne, já durante várias vidas, a pessoa vem, reencarna e já tem esse, pode dizer, já tem esse vício, né? Podemos chamar de vício. Então, a pessoa já tem esse vício de comer carne. Então, talvez poderia ser muito radical, às vezes, a pessoa parar de uma hora para outra, né? A não ser que aquilo, que a pessoa esteja preparada para aquilo, que ela tenha um motivo maior e que seja a vontade dela. Mas eu penso que deve acontecer as coisas de uma forma natural, mas também com a nossa força de vontade, porque se a gente ficar passivo também, né, diante da nossa evolução, a gente fica estagnado, a gente não evolui, né? Uma pessoa passiva, ela não evolui, ela não desenvolve novas habilidades, ela não cresce em nenhum aspecto. Então, Perfeito. então tem até uma frase que eu gosto muito, né, que é assim, né? Tudo aquilo que te desafia te transforma. Então, é uma frase que eu acho assim totalmente verdadeira, né? Porque tudo aquilo que vai colocar a gente diante do perigo, diante de uma situação nova, nós temos que ir nessa direção, apesar da dificuldade, né? Da gente nunca ter feito aquilo, mas aquilo que vai fazer a gente se tornar um ser humano melhor. Sim. Não existe evolução sem superação.